Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live terapêutica aí. Hoje é terça-feira. Oi, Roberta, hoje é dia do Reiki, estamos preparados para o dia do Reiki. Hoje eu vou falar sobre mudança, aí, porque o Reiki é aquela terapia que nos convida à mudança, né? Então, eu vou falar um pouquinho dos comportamentos nossos relacionados a essa parte da mudança aí. E até vou lançar uma pergunta aqui. Todo mundo que entrar, eu vou deixar ela aí nos comentários aí fixada. E vocês vão comentando e eu vou falar no finalzinho a resposta. Quem acertou e quem não acertou. A pergunta é: o que é mais difícil mudar? Uma crença ou um hábito? Eu vou deixar esse daqui como sendo a pergunta aí. E eu vou querer depois que vocês me respondam aí. Vão respondendo. Eu vou mandando aqui. E a gente vai chamando o pessoal para vir aqui para a live e falar um pouquinho sobre mudança. Oi, Lê, bom dia, ou boa tarde, bem-vinda, meio atrasada. Eu vou mostrar para vocês, ontem eu fiz alguns exercícios aí eu não mostrei. Eu tenho alguns massageadores aqui que eu uso em mim mesma, ó. Esse daqui é um modelo, se vocês quiserem depois ir atrás de um massageador, aí vocês procuram aí na internet, Então, eu vou falando, vai respondendo aí. Isso é uma coisa que vocês vão precisar me responder aí. A Roberta falou que é o hábito, né? Que é mais difícil de mudar. Muito bem, Roberta. Eu vou escrever aqui que a Roberta foi o hábito. Então, aí eu costumo usar esses massajadores em mim e nas pessoas também, né? Então, eu faço as massagens que eu faço na mão, eu uso esse massageador aqui, né? Em mim, né? Nos pontos, eu vou usando esse rolinho aqui, eu uso muito para fazer os pontos, né? Oi, Gered, bem-vindo. Gered, Lei, tem uma pergunta que vocês respondem para mim. Esse outro aqui, ó, é um que eu uso nos pontos no pé, esse é um outro tipo de massageador. Esse daqui, ó, esse anelzinho para massagear o dedo. A gente massageia o ponto dos dedos. E esse daqui pro rosto. Pra fazer no rosto, ó. A gente faz no rosto assim, ó. Esse massageador do rosto. E tem outros que eu passo nas costas, que eu faço nas pessoas que vão lá fazer meu atendimento do shiatsu. E outra coisa também que eu sempre uso, principalmente aqui na cabeça, é a minha famosa agulhinha. Não sou acupunturista, mas como a acupuntura e o shiatsu, eles têm a linha dos meridianos, dos pontos, então eu faço algumas aplicações, principalmente aqui, nessa região do intestino grosso, aquele que eu trabalho aqui bastante, que eu falo bastante para vocês, esse ponto aqui, que é o ponto da dor. Eu uso bastante usar a agulha nesses pontos, às vezes nas costas, eu sinto, às vezes no ombro. Eu não tenho ninguém para fazer a massagem minha agora, então eu vou na agulha mesmo. Eu uso a agulha ou os massageadores, né? Ou a automassagem. É assim, a gente tem que agora, nessa época aí, fazer essa automassagem aí.
Oi, Giovanni, bem-vindo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aí de crença, de mudança, na verdade, né? O que que é mais difícil mudar? Uma crença ou um hábito? Então, vamos falar um pouquinho aí por que que eu tô trazendo isso daí hoje, né? Hoje é o nosso dia da gente estar enviando o reiki, as pessoas que me pediram o reiki aí alguns dias atrás e continuam me pedindo. Eu faço sempre essa prática às terças-feiras à noite. Eu fazia às 10 da noite, agora eu mudei para fazer um pouco mais cedo. Então, por volta das 8 da noite, eu começo a enviar aí. Dura em torno de uns 15 minutos o envio do reiki à distância. E as pessoas têm se beneficiado com isso, e é uma grande, assim, desde quando eu entrei nessa teoria do reiki, desde quando eu comecei a aprender, foi uma grande mudança para mim, tanto de hábito quanto de crença. Gered, eu tô fazendo uma pergunta aí, você responde aí, o que que é mais fácil de mudar, uma crença ou um hábito? Ou o que que é mais difícil de mudar, uma crença ou um hábito? Depende de como a gente faz a pergunta, né? Vocês verem como a gente coloca a pergunta, coloca as informações, pode mudar tudo, né? Como é mais fácil, não. O que que é mais difícil de mudar? Uma crença ou um hábito? Deixa eu desligar aqui. Eu estou ouvindo aqui o meu portão aqui. Vocês estão ouvindo um pouquinho de barulhinho aí atrás? Mas agora acabaram-se os barulhos, né? Eu vou pontuar aqui, colocar alguns pontos, né, pra gente, por que que é difícil mudar, né? Um deles é que a gente fica pensando que tem que esperar a vontade vir, né, pra gente mudar, né? E no reiki, assim, e a gente tem aprendido que, na verdade, a mudança é uma questão de você se propor a fazer aquilo sempre. Não é uma coisa que você vai mudar assim, não é uma pílula, não é um remédio, né? Então é uma coisa que tem que ser feito, que tem que ser conquistado gradativamente e isso é aos poucos. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir aí? Eu acho que o pessoal caiu, andou caindo aí. Às vezes as pessoas tá meio ruim a internet, né, das pessoas e aí acaba caindo, né? O pessoal tá reclamando bastante de sinal de internet aí esses dias, né? Então, oi Marlene, bem-vinda. Então, falando um pouquinho aí da mudança, hoje a gente tá falando sobre mudança. E aí eu lancei uma pergunta aí, você pensa aí e responde, vê a sua opinião aí. O que que você acha que é mais difícil mudar? Uma crença ou um hábito? Mas vocês estão me vendo bem, né? E ouvindo bem, né? Responde aí se estão me vendo bem e ouvindo bem. E aí eu coloquei aí que uma das coisas que é mais difícil para se iniciar aí falando de mudança, o que é mais difícil pra gente mudar são esperar a vontade de mudar vir, né? Então, assim, eu quero ir pra academia, mas eu vou esperar a vontade de ir pra academia pra mudar. E essa vontade não vai chegar quase que nunca, né? Ainda mais pra fazer uma coisa difícil que é ir pra uma academia e fazer alguma coisa desse tipo, né? Então, aí a gente já tá aí algumas semanas aí falando sobre fazer automassagem, fazer cuidados, fazer algumas posições de alongamento, né? Então, assim, já há algum tempo a gente vem falando sobre isso, vem falando para vocês, anotem os sonhos, mas assim, o quanto que vocês já conseguiram colocar dessas coisas no dia a dia de vocês? E isso são pequenos gestos que são de mudança, e isso é uma das outras coisas que acaba atravancando a nossa mudança, né? Que a gente pensa grande, pensa que vai mudar,
que vou fazer uma coisa grande, e aí essa coisa grande acaba te atrapalhando de fazer as pequenas coisas, né? Uma coisa que a gente precisa perceber e reparar que, assim, a gente procurar saúde não é uma meta, né? Ser saudável, ter uma vida saudável, isso não pode ser uma meta, né? Isso tem que ser uma rotina, um hábito, tem que estar ali no nosso dia a dia, né? Senão isso fica muito distante da gente, isso não tem que ficar distante, isso tem que ficar muito próximo, né, da gente. Então essa coisa da mudança, não é no grande, é no pouco, no dia a dia, né? Então, falando aí do reiki, né, que hoje no dia a dia a gente está vivendo o reiki, e o reiki provoca muito dessas coisas, dessas mudanças. A primeira coisa que ele provoca como mudança é a gente esperar escutar um pouco dos outros e se auto-perceber, né? Então, assim, eu tenho 2 ouvidos e uma boca, então eu vou escutar mais, falar menos, né? Eu tenho até uma certa dificuldade para ficar falando aqui, porque esse exercício da gente escutar mais e falar menos é um exercício que eu venho praticando, embora tem muita gente que vê assim eu falando muito, mas é uma coisa que eu tenho procurado praticar mais, né? Então, escutar as outras pessoas é uma coisa que eu tenho isso como uma coisa boa. E uma outra coisa boa, que é escutar a gente mesmo, que é uma das propostas do reiki, né? Então, assim, eu tenho um sintoma. Por exemplo, eu fui viajar uma vez e o avião tava descendo. O que aconteceu? E eu fui para escutar, fui para assistir palestra, ficar lá, passar um final de semana inteiro num lugar para assistir um monte de palestra. O avião estava descendo, a hora que ele aterrissou no chão, ponto, meu ouvido travou, fechou tudo, eu não escutava mais nada. E eu só voltei a escutar num dia de vir embora. Eu passei o final de semana inteirinho tentando escutar, tentando entender o que se falava lá nessa palestra aí, nesses dias aí que eu fiquei na viagem, e aí eu não consegui escutar. E eu só passei a escutar depois que eu comecei a me perguntar, né? Eu falei, por que eu não tô escutando? Ixi, o cachorro. Por que eu não tô conseguindo escutar? Por que eu não... né? O que tá me atrapalhando? O que tá me atravancando aqui de escutar, né? E assim, depois eu comecei a perceber também o movimento desse não escutar. Eu não escutava, não era os outros, eu não escutava eu falando para os outros, assim. Então eu comecei a perceber que eu tinha que falar menos. Aí tinha toda uma história por trás disso, e foi aí que eu comecei a me perceber sobre isso, né? Então, a gente aprender a se escutar também, né? Então, às vezes, se tem alguma coisa marcada, aí de repente nesse dia te dá uma dor de cabeça. Essa dor de cabeça tem alguma coisa assim que não tá querendo que você vá naquele lugar, sabe? Tem alguns sinais, às vezes, que as dores nos dão, né? Sinal de limpeza, né? Então, assim, fazer uma limpeza, de vez em quando você precisa fazer uma limpeza em você mesmo. Então, você tem esses sintomas que podem alavancar isso daí, né? Então, esse é um outro motivo pelo qual a gente acaba adiando aí um pouco a mudança, né? A gente pensar grande demais, não se escutar. E outro também é a gente perceber os gatilhos, né? Então, assim, eu quero fazer dieta. Aí eu penso né? Não, vou fazer dieta, quero fazer dieta, mas vai no mercado e compra um monte de doce, um monte de coisa. Então, assim, tem um gatilho aí, né? E aí você vira e fala assim, não vou comer.
né? Não, eu vou comer um por dia, um doce por dia, que eu preciso ter um doce pra mim, porque é bom, porque não sei o quê. Aí você começa a perceber que você chega no mercado, você tem um gatilho, por exemplo, da ansiedade, que você vai comer esse doce muito, todo ele, entendeu? Então, assim, não adianta você pensar assim que, eu vou ludibriar o meu gatilho, né? Principalmente gatilho de estados de ansiedade, de estados de tristeza ou de estados que ter que ficar em casa sem fazer nada mesmo, vai acionar esse gatilho para ir fazer uma pipoca, para ir fazer um bolo, para comer essas coisas que acaba atrapalhando, né? Então esses gatilhos dos nossos hábitos também acaba atravancando isso daí na mudança. Eu acho que o pessoal Roberta. O pessoal acabou, entra, sai, só você vai ficando aqui, só você conseguiu responder pra mim, mas vamos lá. As pessoas vêm depois, tem muita gente que vem depois. Tem gente que acha assim, é muito cedo. Aí eu faço mais tarde, mais tarde é muito tarde. Então se mais tarde é muito tarde, agora é muito cedo, a gente vai fazendo aquilo que a gente acha que tem que fazer e aí as pessoas que querem estar, que vão estar, elas estarão, né? Então aí elas vão estar e elas estarão, né? Depois ou agora, né? Isso faz parte também da gente colocar essas coisas na nossa mudança, né? Eu vejo assim que isso é uma mudança que eu fiz, né? Que eu escolhi fazer aí nessa quarentena que eu já estava enrolando há muito tempo para fazer, que era para entrar em rede social e poder passar e poder transmitir aí as coisas que eu aprendi, as coisas que eu conheço. Eu vinha arrastando, e agora eu vi uma oportunidade para fazer isso, né? Então, por isso que eu tenho feito isso, por isso que eu tô indo atrás de poder ajudar as pessoas, né? Mesmo que não possa estar atendendo fisicamente, né? Então, eu vou atendendo por aqui, eu vou falando por aqui e pelo menos eu espero estar dando alguma mensagem, tá podendo contribuir um pouco com as pessoas, né? E assim eu vou fazendo, né? Eu acho que é uma maneira da gente poder, né, igual eu falei, né, que é uma das outras linhas que a gente pensa do Reiki, né? Quanto mais a gente se unir num pensamento positivo, numa egrégora positiva, a gente vai estar alinhado, né? E a gente vai estar alinhado, não, a gente vai estar de forma a ver a construir uma coisa boa, né? Então, a gente só constrói as coisas a partir de, foi o que eu falei, a gente só muda a partir de pequenos gestos, né? Então você faz no pequeno, é num pouquinho, é no dia a dia e é num hábito que você vai, na rotina que você vai colocando essas mudanças, né? Então sempre fazendo um pouquinho, né? Quanto você faz, cada dia você faz mais, né? O melhor vai ser uma consequência, né? Então o melhor não é num único dia que você vai fazer, numa única coisa, né? O melhor vai sair como sendo uma consequência, né? Igual fala assim, as suas escolhas são livres, né? O plantio é livre, a colheita é obrigatória, né? Então, assim, o que você planta é você livre, você planta o que você quiser, mas colher, você vai colher aquilo que você plantou, você não consegue colher outra coisa, né? Então, na mudança é isso aí também. Se você quiser plantar coisas diferentes, então você tem que esperar plantar, fazer, esperar crescer, para depois colher. Não adianta querer colher alguma coisa que você já viu que é boa, né? Outra coisa também que faz a gente ter receio da mudança, e a gente fala bastante isso na psicanálise, né? Que
O medo do desconhecido. Isso é uma coisa assim, olha, eu não tô num relacionamento bom. Tem um homem que não me trata muito bem, ou tem uma mulher que não é muito aciada com a casa, não é uma mulher muito assim, que me atende muito bem, e eu não tenho um marido que é tão atencioso comigo, mas posso ir atrás de um que bate, né? Então, assim, se eu querer arrumar, pra que eu vou querer arrumar outro se o que eu tenho se é conhecido, né? Então, assim, o novo, né? A mudança também tem um viés muito forte do desconhecido, né? Então, assim, vou lá fazer ginástica hoje, e se eu me quebrar, né? Eu tô com o meu corpo bem aqui, bom aqui, eu vou lá, fico lá e sobe, agacha. Aí eu saio de lá tudo travado, faz a coluna. Eu não vou fazer massagem, não vai pegar na minha coluna. Não, essa dor aqui, eu tomo um remédio ali de vez em quando e o remédio vai ajudar, aí você começa a tomar o remédio, aí o remédio já não ajuda mais, aí você tem que tomar 2 remédios, aí os 2 começam a não ajudar mais, e você vai aumentando, e chega uma hora que você já tem uma dor crônica, que você não sai mais do lugar. Então essas coisas da gente estar num lugar que aquele lugar é um lugar confortável, né, que é o que a gente chama na psicanálise, né? Então, assim, estar num lugar confortável, que é o famoso potinho de merda. Então, você tá lá no potinho de merda, balançando, tá ruim, não gosto do meu emprego, não gosto do meu chefe, não gosto no meu relacionamento, mas é um chefe conhecido, é um emprego conhecido, é um emprego que me paga, é um emprego... Então, vai criando esse pensamento, vai criando esse modelo, e aí vai ficando, porque tudo é conhecido, o que você vive hoje, né? E a mudança, para que vai mudar, né? Se já tô num conhecido, assim, é ruim, mas tá bom, né? Tem uma outra também que eu tive um treinador que ele falava demais sobre isso. E eu me sentia aquele cachorro que ele comentava. Ele falava assim, olha, tem um cachorro ali atrás do carro e o cachorro tá sentado no prego, né? Então ele tá lá sentado no prego, ele tá chorando, mas ele não sai de lá do prego. Por que ele não sai do prego? Se ele tá lá sentado chorando e ele não sai do prego? Aí o camarada vira e fala assim, você sabe por que ele não sai do prego? Porque o prego não rasgou a carne. Tá doendo, mas para ele não rasgou, não furou, não foi algo que tira ele da linha. Então o prego tá bom ficar ali no prego, entendeu? Então assim, tá ruim, mas tá bom, aquela coisa assim. Então a mudança também faz com que a gente tenha receio da mudança, justamente por conta de você ir para um desconhecido, né? A mudança causa demais um desconhecido. Oi, Elisa, bem-vinda. Eu estou lançando uma pergunta aí e tem uma pergunta aí fixada aí nos comentários e eu gostaria que você respondesse também. O que é mais difícil de mudar, uma crença ou um hábito? Me fala aí. E no finalzinho eu vou falar para vocês o que é mais difícil, uma crença ou um hábito. Na verdade, eu já tô dando algumas pistas, né? Eu já tô falando algumas coisas sobre mudança. E aí vocês já começam a ter algumas ideias do que talvez seja mais difícil, né? A crença ou o hábito. Quem quiser contribuir aí para responder. E mandem corações. Eu não sei se eu consigo comentar. Se eu deixei aquele comentário lá, se vocês vão conseguir ver. Vamos ver.
essas coisas de tecnologia tá sendo tudo muito novo. Ah, aparece depois meu comentário. Olá, bem-vindo, Wellington. Estou lançando uma pergunta aí, ó. O que é mais difícil de mudar? Uma crença ou um hábito? Aí responde aí pra mim. O que você acha que é mais difícil de mudar? Uma crença ou um hábito? Daqui a pouquinho eu vou responder aí essa pergunta aí, do que é mais difícil de mudar. E hoje a gente tá falando sobre mudança. Então, o que que pode... O que que pode... Por que é tão difícil de mudar, né? Então, dei aí alguns pontos que falam o que é difícil de mudar. O Wellington também acha que é hábito. A gente tem algumas pessoas aí que acham que é hábito, que acham que é crença. Será que a crença não é tão difícil assim de mudar? Será que a gente não tem crenças limitantes na nossa cabeça? Será que a crença não é uma coisa que é bem difícil de mudar? E um hábito? Um hábito não é fácil de mudar? E se a gente falasse, eu vou fazer tal coisa, por que eu não consigo fazer tal coisa? Vou correr, né? E aí passar a correr, fazer disso um hábito. O que vocês acham? Que é difícil ou que não é difícil? Que é mais fácil a crença ou o hábito? Esperar a vontade chegar? Isso acontece muito, né, com a gente, né? E aí o reiki é aquele exercício que a gente faz todos os dias de tá vendo, de estar se autoconhecendo, e ele traz bastante isso pra gente. Hoje a gente vai enviar o reiki à distância, perto das 8 da noite. E aí o que esse reiki coloca como sendo de mudança, né? É uma mudança grande, é uma mudança pequena, é uma mudança de hábitos ou de crenças, né? O que o reiki muda? O reiki muda alguma crença, o reiki muda um hábito, muda uma rotina na utilização do reiki. E crença? O Wellington colocou aqui, ó, já consegui mudar hábitos por força da situação que exigia. Não é fácil, mas é possível. E a crença? A crença é mais fácil de mudar? Digam aí. Ou tudo é possível mudar, só tanto o hábito quanto a crença? A crença é você acreditar, então você acredita que é possível mudar, né? E o hábito, a atitude, o comportamento, né? O hábito é comportamento, né? Então, assim, ó, ou você muda comportamento, ou você muda o acreditar no comportamento, né? Então, assim, um tá na cabeça e o outro tá na execução, né? Então, assim, para você pensar direito aí entre comportamento e crença, né? Então você vai ver assim, ó, a crença é o que tá na cabeça, é um planejamento. Então a crença entra no planejar. Então você facilmente consegue mudar o seu planejamento, né? Então assim, eu acredito que piamente que vou fazer o regime, ou eu acredito piamente que eu vou lá na academia amanhã. Não, todo dia você acorda e fala assim, não, hoje eu vou pra academia, hoje eu vou fazer aquela ginástica, hoje eu vou limpar a cozinha, hoje eu vou fazer isso. E você vai com todas as forças fazer aquilo naquele dia, na sua cabeça, né?
aí para fazer mesmo. E por que que isso também acontece? Quanto tempo que demora, façam esse exercício, quanto tempo que demora para dar uma volta no quarteirão? Você sentado no sofá na sua casa, fecha os olhos e dá uma volta no quarteirão. Isso dura segundos, né? Agora, real, você pegar, levantar e dar a volta no quarteirão. Isso vai a alguns minutos. Então, a diferença da crença e do comportamento e do hábito é a execução. Então, de fato, o hábito é mais difícil de mudar, né? O comportamento, o hábito é mais difícil de mudar do que a crença. Porque a crença, ela está vinculada e atrelada com o pensamento, né? Então, com as suas ideias, com o planejar. E ele é só seu, e ele só pertence a você. É lógico que tem uma história por trás de tudo isso, que tem as outras pessoas que influenciam na crença, né? Então há várias pessoas que nos influenciam nas nossas crenças, naquilo que a gente acredita, né? Tem estudos que falam que somos as 5 pessoas da qual nós convivemos mais. Então somos espelhos, somos reflexos, né? Então você pegar as 5 pessoas que você mais convive, você é um resumo, um mix dessas 5 pessoas que você mais convive. Isso na neurociência se estuda isso. E na neurociência também se aferiu aí o que é mais difícil de mudar, uma crença ou um hábito. Oi, Cida, bem-vinda, tudo bem? Cida, responde rapidinho aí. Eu já falei, mas eu vou falar para você de novo. O que você acha que é mais difícil de mudar, uma crença ou um hábito? Então, isso são coisas que a neurociência verificou das pessoas e aí com vários estudos, e aí pôde perceber o que o que nós somos, né? Então somos esse resumo aí das 5 pessoas que estão mais próximas da gente. Tudo bem? E sendo esse resumo dessas 5 pessoas aí que estão ao nosso redor, nós temos crenças e temos hábitos que pegamos, né, que trazemos dessas pessoas, né, desse nível aí de pessoas. Eu mostrei no comecinho da live aí, Cida, depois eu acho que é interessante você ver meus massageadores aí, depois você olha ela aí, que eu sempre deixo salva lá, aí depois você vê os massageadores que eu coloquei aí, tá? E depois se quiser para fazer as automassagens e aí trazendo um pouquinho esse negócio de hábito e de comportamento, né? Então a gente acredita que fazer automassagem, fazer o autocuidado é bom, mas o quanto que a gente faz isso, né? A gente coloca isso realmente na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? Quanto você já conseguiu colocar isso no nosso dia a dia? Então tem uma distância aí, a gente sabe que aquilo é bom, a gente sabe que aquilo vai fazer bem pra gente, mas a gente colocar aquilo no nosso dia a dia, e o contrário também, né? A gente sabe que aquilo faz ruim, que aquele hábito é ruim, que aquele comportamento é ruim, mas tirar aquilo do nosso dia a dia é que a gente tem que entender que vontade, né? A vontade nossa está intrinsecamente conectada com o prazer. Então a gente só vai ter vontade de fazer aquilo que nos dá prazer, e o prazer imediato. Então se a gente for ficar nas nossas vontades, nós vamos ficar buscando prazeres imediatos. Então, por isso que a gente se desafia a fazer coisas diferentes e se desafiar e fazer aquilo mesmo que não tendo vontade, para a gente poder
construir algo, né? Então, assim, não tenho sempre vontade de estar indo naquele trabalho, nem tenho vontade. Por exemplo, nem sempre eu tenho vontade de estar aqui, né? Mas eu me comprometi de todos os dias estar aqui, né? Com vontade ou sem vontade. Então, são coisas que a gente se compromete com a gente, né? Então, eu me comprometi a fazer isso, me comprometi a ir à academia, me comprometi àquele trabalho. Por que a gente também se compromete a essas coisas? E por que a gente faz esses compromissos com a gente? Porque a gente tem uma meta para chegar, né? Eu coloquei num post aí também que fala assim, que muita gente fala, né? O importante está na jornada, o importante está na jornada. Mas como é que você vai estar na jornada se você não tem um final, né? Então, assim, o final não pode ser tão desprezado assim. A jornada é interessante, mas o final não pode ser desprezado. Então, porque se não tem um final, se não tem um desafio, se não tem algo a conseguir, a gente nunca vai chegar a ter uma experiência boa na jornada, porque nem jornada você não vai ter. Então, assim, fala assim, a jornada que é o mais interessante. A jornada é interessante, sim, mas tem que criar alguma coisa para essa jornada ficar interessante. Se a gente não tem uma meta, a gente não tem jornada. E muitas vezes a gente muda a nossa meta, adia a nossa meta e vai mudando e vai mudando e vai mudando essa meta, que aí estão relacionadas às crenças, né? Então a gente vai mudando a meta e por quê? Porque onde a gente tá é mais confortável. Então, porque mudar a meta você vai ir para um lugar desconhecido. A jornada vai ser desconhecida. Então, ter uma meta e percorrer ela até chegar à meta é um caminho desconhecido. E esse caminho desconhecido muitas vezes pode trazer a gente a ficar mudando a meta. A hora que você chegar num lugar onde você não tá querendo ficar, você sai e vai para outro lugar. Não, vou para outro e vai mudando, né? Então, eu queria emagrecer. Cheguei e fui até os 5 quilos, não consigo ir mais. Aí senta e volta tudo da estaca zero, né? E volta tudo da estaca zero. E volta a fazer as mesmas coisas. Por quê? Porque não soube aproveitar a jornada e não soube aproveitar a meta, né? Olhar o fim. Gente, eu começo a falar, eu não vou parar mais. E já tá dando na nossa hora, né? Espero que tenham gostado aí. Me mandem, se quiserem que eu envie o reiki para vocês hoje, me mandem aí o nome completo de vocês pelo direct, né? Me manda o número do WhatsApp também, que aí eu mando uma mensagem falando que eu já vou iniciar o envio e vou mandar para vocês por volta das 8 da noite. O nome completo, tá bom? Vejo vocês amanhã, 5h20, no mesmo horário. Um beijo a todos.